Olá. Você ficou paralisada por um microsegundo, mas já voltou ao normal. Da declaração do Paulo Guedes hoje é bastante impressionante, né? Ele fala que se o Congresso não aprovar uma reforma de pelo menos 800 bilhões de reais em 10 anos, ele vai puxar o carro, fazer as malas, ir embora do país. Eu não posso falar nada porque eu fiz essa opção quando eu tinha 15 anos de morar fora do país. Mas por um ministro de um governo ultrapatriótico, fanista, com seguidores que se enrolam na bandeira nacional, etc., falar sobre isso não vai pegar muito bem, né? A desistência dele do país dessa maneira, a ameaça de ir embora se não for seguido o plano original dele, ele está certo. Não dá para aceitar algo menor do que isso. Mas entra em conflito com muitas das narrativas que estão sendo construídas pelo governo, né? O Paulo Guedes, o que me causava estranheza em relação ao Paulo Guedes era ele não ter dito isso ainda. Ele já tinha dito alguma coisa semelhante, mas não de maneira tão clara. Bom, o Paulo Guedes, havia o Paulo Guedes, que a gente sabia que não engoliria desaforo. Que é esse daí? Que acabou engolindo um monte de desaforo. E o Paulo Guedes, que não tinha ainda tido a experiência de viver em Brasília e de ter que trabalhar em Brasília. E agora existe um Paulo Guedes que conhece Brasília. Então, essa declaração dele, evidentemente, tem a ver com esses fatos, ou seja, com as dificuldades políticas e o ambiente tóxico de Brasília. E o relato é todo contraditório, porque ele diz o Bolsonaro está inteiramente convencido, 100% convencido, embora no começo ele tenha dito para mim, olha, o meu eleitorado é de aposentados, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer uma reforma. Depois convenceu 100%. Ao mesmo tempo ele disse, quando o Paulinho da Força disse que precisava aprovar uma reforma meia bomba, porque senão o Bolsonaro se reelegeria, ele, Paulo Guedes, foi ao Bolsonaro e disse, olha, uma reforminha pode ser indolor, mas é o que os seus opositores querem. Se ele, Paulo Guedes, voltou ao Bolsonaro, isso algumas semanas atrás, para falar a esse respeito, é porque alguma dúvida ainda existia, né, de que uma reforminha indolor poderia ser conveniente para o próprio Bolsonaro. Senão ele não teria repetido esse mesmo discurso mais uma vez. E ele garante que o Bolsonaro compreendeu que uma reforminha não vale a pena. Mas essas idas e vindas do Bolsonaro devem, em todas as matérias, todos os assuntos, devem confundir os próprios ministros, né? Até os mais próximos. Eu tendo a crer que esse também foi um recado mais para o parlamento do que propriamente para o governo. Não que não tenha sido também, mas eu acho que foi mais para o parlamento. Foi mais para o Rodrigo Maia, foi mais para o Paulinho da Força, foi mais para essa gente. Que inclusive teve aquela confusão também, né, de dizerem que apresentariam um substitutivo para o texto da reforma da Previdência, e depois não, mas não é bem assim, mas talvez seja, ou seja... Eu acho claro. Cá entre nós, se foi isso, acho que é uma jogada errada dele, porque os parlamentares têm todo o interesse eleitoral, inclusive, de aprovar uma reforminha, porque eles vão jogar nas costas do Bolsonaro a reformona que ia prejudicar a vida dos aposentados, e eles conseguiram transformar isso daí em algo mais palatável. Então, a reforma desidratada é mais ou menos o que os brasileiros esperam. Você vê em todas as pesquisas, a aprovação da reforma da Previdência aumentou muitíssimo. Aí, quando você vai nos detalhes, de idade mínima, por exemplo, ninguém fala em 65 anos para homem e 62 para mulher, como na reforma do Paulo Guedes.
todo mundo tira 3, 4, 5 anos dessa conta aí. E as regras de transição, tudo mais, quanto mais aguada for essa reforma, é mais fácil para os parlamentares poderem cantar a vitória, inclusive, de um governo que quer cortar e um ministro da Economia que quer cortar. A gente conhece isso, a gente sempre viu isso. O parlamento jogando nas costas do governo esse ímpeto de cortes ou de taxação excessiva e querem... Eu acho que tem várias leituras aí, para além do simples ímpeto, né? Que ele também é um sujeito impetuoso. Ele falou algo que não deveria ter falado dessa maneira, sem dúvida nenhuma, não. Quer dizer, puxar o carro embora do país. Agora, essa história desse novo imposto imobiliário que jogaram no colo do Bolsonaro, ele falou numa reunião para os governadores nordestinos, que estavam lá para falar de saneamento, de dívida, Ele fala, não, tem uma receita aqui milagrosa, vai resolver todos os nossos problemas. 1 trilhão, assim, dia seguinte, sem sacrifício nenhum, sem aumentar imposto. Garanto para vocês, solução mágica. A solução mágica vai ser que se aumentar o imposto sobre transações com imóveis, as transações com imóveis passarão a ser feitas no black, né? Boa parte, por exemplo, né? Sem contar que se você vendesse todos os imóveis do Brasil, você não conseguiria R$1 trilhão. Você não vende R$1 trilhão. Primeiro, você depreciaria o preço de todos os imóveis. Boa parte dos imóveis é do próprio governo, então o governo vai ter que pagar a multa para ele mesmo. E não é uma confusão. Depois, assim, boa parte dos impostos são impostos municipais. Aí você tem o imposto federal, que é o tal do DARF, né? Que não seria suficiente. E aí deprecia o valor. E aí você fala, olha, você me paga tanto por... Mas você sabe quanto é o IPTU? Sabe quanto arrecada o IPTU em todo o país? A Folha de São Paulo publicou, estou procurando aqui. Onde é que está? IPTU rende menos de 60 bilhões de reais em todo o Brasil, todos os municípios juntos. Sim, mas IPTU é municipal. Assim eu sei. Também é municipal, o imposto de transferência de bens imóveis. Né? O IPTU é calculado não pelo valor de mercado. Então, quando o Haddad tentou fazer o valor de mercado aqui, foi um fracasso. Né? Também é uma... Porque é um imposto injusto. Não, né? E que subiria nesse caso, né? Se você aumenta o valor do imóvel e adequando ao preço do valor de mercado, é óbvio que você tem que pagar muito mais IPTU também. Né? É uma nova taxação. A receita milagrosa é uma nova taxação que não vai render R$1 trilhão de reais, não vai render nem 200 bilhões. É uma tantum, como se diz, né? Vem a grana, mas uma vez só, porque é uma anistia fiscal de um lado e uma nova taxação patrimonial, como você deve ter, eu acho que você que escreveu, né, que é um imposto comunista esse, porque aqui na Europa comunista o que se fala tem que fazer um imposto patrimonial, tem que pegar os ricos têm que pagar. Isso não cobre nenhum buraco, nenhum rombo, em nenhum país do mundo. O rombo fiscal é coberto por imposto patrimonial. Para você ter uma ideia, a França, o país dos impostos, né, está retirando, sob o Macron, está retirando uma boa parte dos cidadãos do alcance da famigerada taxa d'habitation. Por isso, senão o Depardieu vai morar na Rússia. Vai morar, não. Ele pega a residência no clube. Porque a taxa d'habitation é um evidente absurdo, porque é um imposto que pega. Imposto patrimonial, é um imposto sobre imóvel, você entendeu? E todo mundo paga. Aqui caiu também. O proprietário paga, inquilino paga, né? E ele está tirando, né? Houve uma perda de receita da parte dos municípios, é óbvio, mas isso está sendo compensado de outra maneira. E, assim, taxar imóvel desta maneira está na contramão. Né? Isso daqui foi uma das coisas boas que o Berlusconi fez. Ele tirou o imposto sobre a residência
das pessoas. Tem muita gente pobre que tinha que pagar um imposto Exato. elevado, e gente que mora ali, aposentado, tudo mais. Gente, o negócio é o Mas, de seguinte... qualquer maneira, o que a gente está falando é outra coisa. É que o presidente da República, numa reunião com governadores, não pode vir com uma fórmula mágica que ainda não existe e que foi jogada por ele, sabe-se lá por quem, ninguém conseguiu descobrir, jogaram na mão dele e ele canta como um trunfo para resolver a situação fiscal do Brasil e que passa imediatamente a concorrer com a reforma da Previdência, porque é o mesmo valor teórico e nenhum dos dois vai ser de 1 trilhão, mas de qualquer maneira tem o mesmo valor teórico e o cara tá ali. É evidente que isso causa insegurança, desconforto, medo no mercado, na população, nos políticos, nos ministros, e aí entra o Paulo Guedes. E que ninguém ia reclamar disso, é claro, não. Como não? É mais um imposto, é mais uma taxa que você tem que pagar. O cidadão que compra, vende imóvel... Não, mas foi vendido ao Bolsonaro como algo indolor, que não era uma taxação, não é um meio de imposto, é um novo. Eles não se convencem de que a única maneira de governo aumentar a arrecadação, se é que se trata de aumentar a arrecadação, já que tem que existir essa porcaria desse Estado, né? Esse tamanho, né? Eu não deveria, claro. É simples, você tem que aumentar, o país tem que começar a produzir, o país tem que começar a gerar riqueza, e aí você aumenta a arrecadação naturalmente, certo? Gerando mais riqueza, você gera mais imposto, né? E a única maneira de gerar mais riqueza é liberando o setor produtivo, de algumas amarras, começando pela reforma da Previdência, que deixa o governo menos endividado. E não só isso, toda a agenda do Paulo Guedes, que provocou o nosso entusiasmo, inclusive, de privatizações, de concessões para o setor público, parcerias, tudo mais, nada disso está sendo colocado em prática porque o país está paralisado, né? Por uma reforma da Previdência que deveria ter sido feita antes. Isso é uma coisa que interessante que disse o Paulo Guedes. Ele contou que, que eu saiba, inédito, ele queria aprovar a reforma do Temer. Foi ao Bolsonaro e o Bolsonaro disse isso que eu acabei de dizer. Não, sabe como é, minha turma lá, meus eleitores, muitos deles são aposentados, etc, etc, etc. Foi ele que barrou a aprovação da reforma da Previdência ainda no ano passado, que era o plano, né? O Bolsonaro ganha a eleição e, naquele meio tempo, faz um acordo em que ele não tem nem de sujar as mãos, porque ele não podia fazer toma lá da cá, porque ele ainda não tinha caneta, e naquele meio tempo o Michel Temer aprovaria a reforma da Previdência, ele começaria deslanchando no governo dele. Nada disso foi feito e agora o país está parado, a economia está parada, caindo numa nova recessão, é provável, e como mostrou claramente o Paulo Guedes, sujeito a chantagens de todos os tipos, né? Porque quando o Paulo Guedes fala, o país quebra se não tiver uma reforma de 800 bilhões de reais, eu vou embora do país. O Bolsonaro vai para a cadeia, porque não vai ter dinheiro para pagar o salário sem pedalar. O Congresso fala o quê? Não é uma má ideia, né? Se você pensar, né, se colocado assim, né, ministro da Economia de um país diz que se não acontecer, vai embora, se manda. O governo cai. Tá bom. Tem que rir para não chorar, né? É uma coisa preocupante, né? É de fato preocupante. Enquanto isso, a moçada vai às ruas protestar. Uma das pautas é a reforma da Previdência, mas ela não é feita nas ruas, né? A reforma da Previdência é feita em outro lugar. E não, Olha, Diogo, sitiar o Congresso Nacional
Isso tudo é uma bobagem. Agora, eu acho que é legítimo que as Mas é pessoas, evidente, evidente. para pressionar o Congresso a aprovar certas. Se isso acontecer desta maneira, né, eu acho natural, acho É uma pressão. desejável. Agora é que a gente mistura tudo aqui, né? Parece a maionese com batata palha que eu tive que comer ontem. Pois é. Aliás, ótima a tua coluna na Cruzoé. Eu falo também sobre, na Cruzoé, na coluna, sobre essas manifestações. É bom que elas aconteçam, inclusive para a gente ver quem é essa base que sobrou do Bolsonaro, quem são essas pessoas, quem está ainda com esse apoio entusiasmado que vai às ruas. Agora, é tudo muito confuso, tudo muito promíscuo, porque a gente tem esses movimentos que vão às ruas, são de deputados do PSL. Então, deputados, os caras estão lá, estão ali para aprovar essas coisas. O pacote anticrime, a reforma da Previdência, as privatizações, eles estão lá para isso. Façam isso. É o papel de todos eles, do presidente para baixo, todos eles. Ir para as ruas, a gente acompanhou 300 manifestações. A gente cantava a bola aqui, né, entre nós, acho que nas reuniões de pauta também a gente fez isso várias vezes, quando não tinha muito foco, não tinha quando essas manifestações eram meio mambembes na formulação reivindicativa delas, não dava certo. Aliás, as próprias manifestações em defesa da Lava Jato não funcionaram, porque as pessoas sabem que quando ir para as ruas não resolve o problema, não é uma questão de não ser a favor da Lava Jato. Naquele caso, elas sabiam que a questão teria que ser decidida no STF, na maioria das vezes, era algo que estava fora do controle delas. Quando está fora do controle, você não vai para as ruas. E quando você sabe que a rua não vai adiantar nada, quer dizer, a rua não vai resolver o problema. Esse é o ponto. Não é a pauta, não é a agenda. É o sentimento de que não adianta nada ir para as ruas se o outro lado estiver pensando numa cura milagrosa de aumentar um imposto imobiliário que resolve a questão no dia seguinte, enquanto o ministro da Fazenda, o ministro da Economia faz as malas para se mudar para os Estados Unidos. E anuncia, inclusive, ele fala, não vou embora no dia seguinte, porque eu sou um homem sério. No dia seguinte eu não vou. Não contei, mas depois de alguns meses eu vou, sim. Eu vou embora, faço as malas, vou embora do país. É um anúncio. Outro dia eu vi na TV o seguinte, ele tinha história, como a gente já conversou aqui, do novo texto, que na verdade é um texto que seria o texto que substituiria o texto da reforma proposto pelo governo. Aí estava o Paulo Guedes atrás de um desses congressistas, não lembro mais, relator falando, não, é o texto que vai causar, vai gerar uma economia de 1 trilhão, tal. Quer chamar de substitutivo? Chama de substitutivo. E o Paulo Guedes, assim, atrás, provavelmente não ouvindo o que o cara estava falando, né? Assim, olhando, assim, ele está entendendo que o sujeito está dizendo que vai apresentar um substitutivo, mas se o substitutivo é igual, então não precisa de substitutivo. Do que estamos falando agora? Eu perdi o fio da meada, né? Completamente. E agora eu acho que ele entendeu. Agora eu acho que ele entendeu. Falou, substitutivo! Eu vou contar um negócio que eu nunca contei. Eu nem escrevi sobre isso porque eu sou um idiota, porque eu deveria ter escrito uma nota a esse respeito. Mas eu conversando com o Bambambam do Congresso Nacional, num determinado momento, isso acho que um mês atrás, surgiu novamente essa ideia de aprovar a reforma do Temer. O próprio Bolsonaro falou sobre isso. E eu perguntei, mas por que vocês não aprovam a reforma do Temer? A resposta, aí a gente vai estar facilitando a vida do Bolsonaro. Então, eles não querem facilitar a vida para o Bolsonaro. Você não pode imaginar, você não pode fazer a conta
com o Congresso e não quer facilitar a vida. Quando eu vou a Brasília e converso com essa gente, que eu, as últimas vezes, quando eu consigo ter acesso a essa gente, né? Eu fico na portaria, não vou te comentar o caso, mas apesar de ter marcado, né? Não, mas nós não somos muito populares em vários Não, nem um pouco, nem um pouco. Eu sou mais popular. Eu não sou popular nem mais no meu entorno. Né? Mas, enfim, eu ouvia isso. Mas por que facilitar? Eu até entendo, porque naquele momento estava aquela história de fustigar o Congresso. Né? E o roteiro que também não é uma boa estratégia do Planalto. Né? Não, e não é que eles tenham parado de fazer isso, né? E não é que eles tenham parado de fazer isso. Mas assim, não, mas aí, mano, por que a gente vai facilitar? Né? De fato, por que a gente vai facilitar? Né? Olha, a cartinha do Bolsonaro, falando em ruptura institucional, etc, foi. Ele soltou domingo passado, né? Não faz tanto tempo assim, né? Mas já voltou atrás. Não, pois é, já voltou 3 vezes atrás. Voltou e foi, voltou e foi. Agora... Num determinado dia, acho que foi segunda-feira ou terça-feira, ele foi e voltou no mesmo dia. Quer dizer, de manhã ele bateu no Congresso, à tarde ele beijou. Bom, Paulo Guedes, é isso aí. Espero que você fique por aí, Paulo. Não vai embora, não. Né? Fica aí. Sei lá. Fica aí, né? Resolve esse problema. Vai ficando. Vai ficando. Vai ser boa. Vou pedir para o Jadir colocar esse título. Vai ficando. Guedes vai ficando. Me lembra um pouco a história de um sujeito, que eu não vou contar o nome aqui, que já na meia-idade, né? Na nossa meia-idade aqui e tal, disse para a mulher dele, em determinado momento, fica por perto aí, porque de repente esse negócio sobe. É isso, Paulo, no fundo é isso, vai ficando aí. De repente o seu negócio sobe, você consegue. Fazer o quê, né? Vai ficando. O problema é que precisa passar 2 vezes pela Câmara, 2 vezes pelo Senado, tem que subir, tem que ficar lá em cima muito tempo. A questão é essa, uma vez só não basta. Uma vez não dá. Tem que ser pelo menos umas 5, né? Assim, Bom, a gente já esgotou a nossa... Já você vai ter que ir embora do Brasil também, então bom. prepare-se. Ai. Um abração.